Olá! Vamos falar hoje sobre um assunto que, olha, tá em todo lugar: o direito das obrigações. Pode parecer um nome complicado, mas ele rege desde aquela comprinha online que a gente faz até a partilha de uma herança. É basicamente a regra do jogo das nossas relações econômicas. E hoje a gente vai fundo nisso, da teoria que tá nos livros até como a coisa funciona na prática, lá no cartório. Parecem coisas totalmente desconexas, né? Uma compra, uma herança, um serviço. Mas e se eu disser que todas elas têm uma coisa em comum? Todas criam um laço, um vínculo jurídico. Uma parte passa a ter um dever com a outra. E é exatamente esse vínculo que é o coração do direito das obrigações. Bom, nosso caminho hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai entender a estrutura de uma obrigação. Depois, os tipos que existem. Na sequência, como funciona o pagamento da dívida. E para fechar, vamos ver o papel super importante do CNJ nisso tudo. Então vamos lá, começando pelo começo. Do que é feita uma obrigação? Quais são as pecinhas que montam esse quebra-cabeça? Olha só, a definição formal pode até assustar um pouco, mas a ideia é bem tranquila. Pensa num elo numa corrente legal. De um lado tem alguém que pode exigir alguma coisa e do outro, alguém que tem o dever de cumprir. Esse algo a gente chama de prestação. E detalhe, essa prestação sempre tem um valor que dá para medir em dinheiro, mesmo que não seja grana viva, sabe? E aqui está o pulo do gato. Tudo, absolutamente tudo, se resume a esses três pilares. Pensa num banquinho de três pernas. A gente tem o credor, que é quem cobra, o devedor, que é quem deve, e a prestação, que é o quê da história, o que tem que ser feito, dado ou não feito. Se tirar uma dessas pernas, o banquinho cai. A obrigação simplesmente não para em pé. Agora, segura essa. Um conceito que vem lá da Alemanha e que é fundamental. A obrigação é como uma moeda de duas faces. De um lado, a gente tem o Schuld, que é a dívida, o dever de fazer alguma coisa. É a promessa. Do outro lado, tem o Haften, que é a responsabilidade. É o e se não pagar. É a garantia de que o patrimônio do devedor está lá para cobrir a dívida caso ele não cumpra por bem. É o que dá força para a lei, entendeu? Beleza. Já entendemos o esqueleto da obrigação. Mas elas não são todas iguais, né? O Código Civil, muito sabiamente, coloca tudo em caixinhas, em categorias, para organizar a bagunça. Vamos ver quais são as principais. Então, resumindo aqui no quadro, obrigação de dar é simples: entregar alguma coisa. Fazer é, bom, fazer algo, prestar um serviço. E não fazer é se segurar para não fazer algo que foi combinado. Agora, a solidária é a que mais cai em prova. Imagina que tem vários devedores. O credor pode simplesmente escolher um deles e cobrar a dívida inteira. É uma garantia e tanto para o credor. Por isso mesmo, a solidariedade não é regra, ela tem que estar escrita na lei ou no contrato, como diz lá o artigo 265. Toda obrigação, no fim das contas, nasce para morrer, para ser cumprida. E o jeito mais comum disso acontecer é com o pagamento. Mas a pergunta é: quem é que pode pagar? Só o devedor? A resposta do Código Civil talvez te surpreenda. E aqui está a chave, artigo 304. Ele diz que qualquer interessado pode pagar a dívida. Isso abre um leque de possibilidades, porque permite que outras pessoas, além do devedor, entrem na jogada. E olha, atenção concurseiros, isso aqui despenca em prova. Porque dependendo de quem paga, o resultado jurídico é completamente diferente. Ok, então vamos separar o joio do trigo. A grande diferença está entre o terceiro interessado e o não interessado. Pensa no fiador. Ele é um interessado, porque se a dívida não for paga, ele se complica. Então, quando ele paga, ele meio que cumpre a dívida. Ele vira um novo credor, com todas as garantias. O nome disso é subrogação. Agora pensa num amigo que paga a dívida por camaradagem. Ele é um não interessado. Ele só tem o direito de pedir o dinheiro de volta, o reembolso. Ele não vira o novo credor, não pega as garantias originais. Parece um detalhe, mas na prática muda tudo. E a lei ainda coloca umas regrinhas de bom senso. O artigo 306, por exemplo, protege o devedor. Imagina que alguém paga uma dívida sua sem te avisar, mas você tinha como provar que não devia mais nada. Aí não vale, você não precisa reembolsar. E o 307 é óbvio, mas importante. Só pode pagar com aquilo que é seu e que você pode vender. São mecanismos para garantir que tudo seja justo, né? Beleza, até agora a gente ficou bastante na teoria, no Código Civil. Mas como isso tudo vira realidade no nosso dia a dia? É aí que entra em cena uma figura central, o Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ. Pensa no CNJ como o grande maestro dos cartórios do Brasil. A função dele é garantir que a orquestra toque afinada.
Ele cria as regras, padroniza tudo, simplifica o que é complicado, tudo para que a lei seja aplicada do mesmo jeito em todo lugar, de forma rápida e, principalmente, para tirar um monte de coisa das costas do judiciário. E como ele faz isso? Basicamente, com duas ferramentas: resoluções e provimentos. São como receitas de bolo para os cartórios. Elas pegam aquele juridiquês complicado da lei e transformam num passo a passo. O resultado? Coisas que antes levavam uma vida na justiça, agora podem ser resolvidas rapidinho no balcão do cartório. E o impacto disso é gigante. Quer ver só? A Resolução 35 de 2007 foi uma verdadeira revolução. Ela permitiu que divórcios e inventários, quando todo mundo está de acordo, fossem feitos no cartório, uma agilidade incrível. Aí veio o provimento 149 de 2023, que foi tipo um arruma-casa, juntando todas as regras num lugar só para dar mais segurança. E a coisa não para. A recente Resolução 571 de 2024 veio para quebrar mais um tabu, permitindo inventário em cartório até quando tem herdeiro menor de idade. Claro, com algumas condições. E o resultado prático disso? Olha esse número. A gente está falando de uma rapidez mais de 90% maior. Um processo que se arrastaria por anos na justiça pode ser finalizado em dias no cartório, e com a mesma segurança. É uma vitória para todo mundo, para o cidadão que resolve a vida mais rápido e para o judiciário que pode focar nos casos que realmente precisam de um juiz. Então, para a gente fechar, fica uma provocação. No fundo, quando a gente fala de credor, devedor, de dívida, será que estamos falando só de patrimônio, de bens? Ou será que o direito das obrigações protege mesmo é algo muito maior? A própria confiança que permite a gente viver em sociedade. Pensa bem, é essa certeza de que os pactos serão cumpridos que faz o mundo girar. No fim, não são só artigos de lei, é o alicerce da nossa cooperação.